solução na oficina, precisão, com os manuais na mão, diagnosticando com perfeição. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Da placa ao manual, tudo fácil de encontrar. Tecnologia e inovação, para a oficina prosperar. Simples é o futuro em suas mãos, na busca por excelência. A liderança é a missão. O conhecimento é poder. Na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. O conhecimento é poder. Na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. O conhecimento é poder. Na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples é solução na oficina, precisão, com os manuais na mão, diagnosticando com perfeição. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Da placa ao manual, tudo fácil de encontrar. Tecnologia e inovação, para a oficina prosperar. Simples é o futuro em suas mãos, na busca por excelência. A liderança é a missão. O conhecimento é poder. Na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. O conhecimento é poder. Na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. Simples é
solução na oficina, precisão, com os manuais na mão, diagnosticando com perfeição. Simplu é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. Simplu é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Da placa ao manual, tudo fácil de encontrar, tecnologia e inovação, para a oficina prosperar. Simplu é o futuro em suas mãos, na busca por excelência, a liderança é a missão. O conhecimento é poder, na Simplu você vai crescer. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma super live aqui no YouTube do Simplu. Pessoal, essa live está imperdível, tá? Seja bem-vindo aí, é um prazer recebê-lo novamente no canal, tá? Muito importante a sua presença e pode ter certeza que essa aula vai ser aí realmente um divisor de águas na sua oficina, tá? Tô acompanhando aqui no chat, a galera que já está presente aí há um bom tempo, pessoal que sempre segue a gente aqui no YouTube com muito conteúdo de qualidade. Sem falar, logicamente, no conteúdo aí das redes sociais, né? No Instagram, no TikTok, né? No Facebook, conteúdos diários aí que eu posto junto com os nossos parceiros aí da Simplu, beleza? E aí, pessoal, tranquilidade total, show de bola. Tô acompanhando aqui a galera. Chegando aqui o pessoal, logicamente, aí de vários estados do Brasil, né? Como sempre, e essa audiência maravilhosa, tá? E digo para vocês, viu, pessoal? Hoje eu caprichei ainda mais no conteúdo, vai ser um conteúdo técnico, conteúdo aí que eu vou explorar em todas as formas que você imaginar, esquemas elétricos aí para você realmente entender a sua importância, mas também a questão também do diagnóstico utilizando essas informações, tá bom? Beleza? Então, coloca aí a cidade que você está assistindo nesse momento a live, tá? Beleza? Sinta-se em casa e vamos daqui a pouco começar. Mas antes, vamos logo ver aqui, a galera que tá chegando dos grupos, pega o link, tá aí no YouTube, beleza? Vamos lá, pega o link no YouTube, já joga nos grupos aí, né, de reparadores, né, no grupo aí das oficinas que você conhece e pode deixar destacado, ó, live de alto nível sobre aplicação e interpretação de esquemas elétricos na prática, trazendo casos reais. Vamos ter casos reais aqui, que eu sempre faço para você entender a importância. Eu quero também ver as dúvidas em relação aos esquemas elétricos. O que é que você usa os esquemas, né? Para que é que você usa e qual a sua necessidade? Isso é muito importante, como essa aula pode te ajudar, tá bom? Beleza? Então já vamos jogar nos grupos aí. Já vai, quando for passando aqui a aula, tira um print da tela de onde você estiver e já marca @simplubr. Vou repetir, hein? @simplubr lá no Instagram para mostrar que você estava aí assistindo a aula, fazendo as anotações. Coloca a foto da tua oficina aí, vamos fazer um merchan também aí da tua oficina para mostrar que você está se atualizando de forma constante aí para trazer mais serviços de qualidade para os seus clientes. Beleza? Show de bola, pessoal. Vamos para cima. Vamos lá, produção, destacar aqui a tela para a gente falar o nosso tema de hoje, tá, minha gente? O tema de hoje está relacionado a esquemas elétricos e a pergunta que eu faço, eu fiz uma pergunta bem interessante, né? Sabe como interpretar? Essa é a pergunta que eu faço para realmente você ficar atento a isso, tá, pessoal? Como é que eu vou trabalhar os esquemas elétricos em cima do meu diagnóstico eletroeletrônico? Então, vamos só ver aí a produção, já está projetando, show de bola. Beleza? Então, pessoal, seguinte, vamos começar aí com nossos objetivos da nossa aula de hoje. Nosso objetivo aqui é muito interessante, tá?
que está relacionada a quê? Fica ligado aí. Apresentar os conceitos da eletricidade que possibilitam a compreensão do funcionamento dos componentes e dos sistemas eletroeletrônicos. Apresentar os principais componentes que compõem o esquema elétrico e proporcionar vivência com as principais informações que devem estar presentes. Ou seja, meus amigos, eu vou falar um pouquinho da parte de eletrônica embarcada, eletricidade automotiva, os componentes, para a gente contextualizar. Em cima disso, nós vamos trabalhar em cima de quem? Em cima dos esquemas elétricos. Saber as novidades de um veículo para outro, de um ano para outro, saber como fazer um diagnóstico de rede CAN, como fazer um diagnóstico de alimentação de sensor, como fazer um diagnóstico aí de positivo e negativo compartilhado. Então, já fico aqui, já vou ficar de olho nas perguntas, hein? Vamos lá, pessoal. Antes de a gente começar, só uma pergunta bem interessante para vocês. Coloque aqui no chat qual é a sua principal dificuldade em relação à leitura e interpretação de esquemas elétricos. Estamos aqui, pessoal, na turma que gosta de estudar, então podem perguntar à vontade, porque estamos no mesmo nível aqui, para a gente nivelar e automaticamente também tirar todas as dúvidas. Eu não tenho nenhuma pressa aqui, a gente tem um tempo limitado, mas hoje dá para a gente explorar bem, né? Qual é a sua principal dificuldade? Qual a sua principal dúvida quando você pega um esquema elétrico? Tá? Por que você fica ali com aquela dúvida ou deixa de fazer um bom diagnóstico? Tá? Eu quero entender isso aí. Vão colocando aqui as dúvidas, porque eu vou responder cada uma delas. Beleza? Tranquilo? Então, meus amigos, vamos lá, hein? Seguinte. Em cima disso, nós vamos trabalhar com um conceito aí, pessoal, de circuito elétrico. O circuito elétrico, ele vai ser representado aí, pessoal, por 3 elementos aí, como eu posso dizer, básicos. Não pode faltar esses 3 elementos, beleza? Quais são eles? Eu tenho a fonte, eu tenho o condutor e eu tenho a carga. É muito importante a gente trabalhar em cima desses elementos aí, que são os elementos fundamentais para ter um circuito elétrico. Beleza? Então, nesse caso aí, eu tenho uma fonte que orienta o movimento dos elétrons, eu tenho um condutor que assegura a transmissão da corrente elétrica e eu tenho a carga que utiliza a corrente elétrica e transforma em trabalho. Dito isso, eu preciso entender que se faltar um desses elementos aí, eu não vou ter um circuito elétrico. E o circuito elétrico faz parte aí de todos os componentes dos sistemas eletroeletrônicos. Tranquilo, pessoal? Então, já tem aqui, logicamente, as dúvidas recorrentes aqui, que é a simbologia. Como é que eu vou saber que componente é aquele simbolizado, né? Ou seja, aquele símbolo corresponde a qual componente? Então, hoje a gente vai também tirar essas dúvidas. E, principalmente, em relação a qual a função daquele componente, como é que ele é alimentado. E vamos também ter novidades em relação ao sistema aí stop-start ou parada, né? Que vai ter aí nos veículos. Quais são as particularidades desse sistema, tá? É muito interessante que através do esquema elétrico você estuda o veículo, tá bom? Então na figura eu tenho aí a fonte, que é a bateria, eu tenho um condutor, que são os fios, os cabos, eu tenho a carga, que é, no caso, só um símbolo aí, a bobina, né? Então eu preciso desses elementos, mas fora isso, eu preciso do dispositivo de segurança e o dispositivo de comando. Dispositivo de segurança, o fusível, e o dispositivo de comando, interruptores. Então, para finalizar o circuito, eu preciso desses 2 componentes aí que vão trazer resultados, tá? Então, o básico do básico é em relação a quê? Fonte, condutor e carga. Dito isso, show de bola. Mas, com toda montadora, ela vai ter uma norma, ela vai ter uma característica de esquemas elétricos. Então, qual o grande diferencial de você obter manuais técnicos com esquemas elétricos padronizados? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Porque, fiquem ligados, cada montadora vai ter a sua norma, vai ter a sua simbologia, vai ter a sua forma de esquemas elétricos, e isso dificulta muito a vida do reparador. Quando você trabalha numa marca só, numa Volkswagen, numa Chevrolet, numa Fiat, numa Citroën,
você já vai ficar acostumado com aquela simbologia, com aquela forma de apresentar o circuito elétrico. Só que nós aqui agora, esse grupo, nós estamos aqui referentes a multimarcas. Esse é o grande desafio. Então, quando você pega um esquema elétrico que é padronizado, com a mesma simbologia, com o mesmo formato, independente da montadora, isso facilita demais. E eu vou mostrar para vocês, tá bom? Tranquilo? Então, fiquem ligados aí à última chamada para não perderem o material didático que está incrível. Material didático feito com muito carinho. Vamos para cima. Então, meus amigos, o seguinte, vou me organizar aqui porque agora nós vamos partir para a nossa aula. Seguinte, olha só, nós temos aí, pessoal, diversos sistemas eletroeletrônicos. Então, eu vou ter aí, logicamente, para cada circuito, para cada sistema desse, um diagrama, um circuito elétrico. Então, os circuitos elétricos nos veículos, eles vão ter diferentes funções, comandados por interruptores e, na maior parte dos casos, protegidos por fusíveis, como eu falei. Dispositivo de comando, os interruptores, dispositivos de proteção fusíveis. E uma extremidade ligada a um dos polos da bateria e a outra ligada à carroceria, massa ou terra, né? Então, de uma extremidade à outra eu vou ter interruptores, fusíveis, dentre outros. Então, esses conceitos que eu vou apresentar aqui, pessoal, vão estar ligados a todos os sistemas automotivos. Beleza? Então, vamos começar aqui, pessoal, com a nossa função aqui, o ponto principal aqui, um dos pontos maravilhosos que eu acho dos esquemas elétricos são os conectores. E olha só, o que é que eu vou ter no circuito elétrico? Fios de diferentes diâmetros possibilitam a passagem de corrente elétrica necessária, sem causar aquecimento. Toda a fiação do veículo, exceto as ligações à massa, à bateria e aos cabos de alta tensão da ignição, apresentam cores diversas que correspondem a uma identificação. Beleza? Seguinte. Pessoal, primeiro ponto que eu vou chamar a atenção aqui para essa câmera. Vamos lá, produção. Vamos chamar a atenção. As cores dos fios vão facilitar a sua vida. Beleza, show de bola. Mas cor de fio não é informação técnica, assim como eu posso dizer, pura informação técnica. Por quê? Porque pode sofrer alterações, tá, no decorrer do tempo, né? Pela montadora mesmo aí, mudando, no caso, as cores dos fios, pegando o chicote de um modelo, trazendo para o outro, ou ainda o próprio reparador fez um reparo no chicote e não seguiu as mesmas cores originais do veículo. Usou outra cor de fio para fechar lá o chicote, para fazer um reparo. Então, a cor do fio, por mais que ajude, não é informação técnica, tá? Informação técnica é pino saindo da central e pino chegando no sensor atuador. Então, por exemplo, saiu do conector A, pino 65 da central, vai chegar no pino 3 do sensor. Aí sim, você sabe de onde partiu e para onde vai chegar. Isso aí não pode mudar. Agora, passou por um reparo, passou por algum serviço e o reparador do serviço anterior não seguiu a mesma cor, pegou outro fio aí, outra cor, não vai mais ser a mesma coisa, não vai ter a mesma cor. Agora, a pinagem sim. Saída da central, chegada no sensor ou atuador. Beleza, pessoal? Fiquem ligados nessa informação, porque a gente não pode ficar bitolado em cor de fio. Até porque se você pegar uma Citroën da vida, uma Peugeot, você vai ter numeração de fio. Você não vai ter cor, vai ter lá códigos numéricos no fio. Beleza? Show de bola? Dito isso, vamos voltar. Vamos chegar para uma situação bem interessante, tá, meus amigos? Qual a situação interessante? A bitola, a espessura do fio, tá? Como é que eu vou estar ligado nisso aí também? Quando eu falar de aquecedores no bico injetor, eu vou detalhar sobre isso, mas já adiantando. Como é que eu vou ter um cabo, um fio, que não vai aquecer? Se vai passar uma maior corrente, é um fio de potência. Esse fio tem que ser uma espessura maior ou uma espessura menor, pessoal? Coloca aqui no chat. Como é que eu vou observar dentro de um chicote elétrico, no conector da central ou de um próprio componente? Eu vou ter lá, por exemplo, um fio de espessura maior. Lá vai passar uma corrente maior ou uma corrente menor? Me conta aqui no chat. Vamos lá, pessoal. Só para a gente entender.
Beleza? Vamos ver aqui. Show de bola. Perfeito, hein? Maior. Perfeito. Pessoal, hoje está interagindo. Maravilhoso, pessoal. Muito bom. Maior. Quanto maior a espessura do fio, isso quer dizer o quê? Que vai passar maior corrente elétrica. Isso é muito importante. E se você não seguir essa espessura num reparo, por exemplo, você vai criar um ponto de aquecimento. Você vai criar um ponto de resistência. Então não vai alimentar aquele componente como deveria. Fechou, pessoal? Isso é o básico lei de Ohm. É o básico do básico. Mas sempre temos que falar o básico. Se você tem essa experiência, show de bola. Não existe diagnóstico avançado. Existe você dominar o básico e aí você vai dar um show. Beleza? Muito bem, pessoal. Valeu, Emerson, Acácio, Júlio. Galera, realmente aí tá muito top, hein? Show de bola. Começou agora, hein? Beleza? Ednei, Sérgio. Galera realmente aí participando. Sempre maior espessura. Vamos pra cima. Muito bem. Então, esse aí é uma foto, né, de uma figura que a gente pega aí. Eu quero mostrar lá no Simplo como é que você vai observar. Você vai ter muito cuidado aí nessa hora. Porque se você for ver no esquema do Simplo, como é que está desenhado maravilhosamente aí, pessoal, os conectores. Se você observar aí, eu tenho visão do conector, visão do lado do módulo. Então você vai ter a contagem dos pinos com a visão ali do módulo e também do lado do conector. Isso para facilitar a sua vida, porque você vai fazer um teste de continuidade, você vai fazer um teste de curto-circuito, você vai ver se está chegando a alimentação, você vai ver se a central está mandando sinal. Então, é fundamental você saber a posição aí, você saber os pinos da central para interpretar isso aí, beleza? Então, sempre evoluindo. Vocês vão ver no decorrer dessa live que a Simplo está sempre evoluindo em relação a facilitar a sua interpretação. Beleza? Então, eu quero que vocês realmente entendam isso, tá bom? Olha só, outra figura, outra imagem aí do Simplo, tá? Usei até no caso de capilaridade, né? Depois eu vou explicar para vocês aí, tá bom? Beleza? Aí é um outro exemplo, onde você vai ver da linha Volks, lado do módulo e lado do chicote, onde você vai ter aí os principais pinos, né? Para você ver onde é aterramento, onde é alimentação, onde é a alimentação do sensor, o controle do atuador e muito mais. Então aí, show de bola, pessoal. Muito legal, hein? Vamos lá. Seguinte. Lembrando, meus amigos, que esse é o canal da Simplo, né? A gente está fazendo esse trabalho há muitos meses e eu vou usar o material da Simplo sempre, porque eu estou em casa, né? Então é importante eu trazer o que há de melhor para vocês. É simples assim. Agora, trazendo conteúdo de qualidade, beleza? Não é entretenimento barato, beleza? Vamos para cima. Dito isso, pessoal, primeira coisa que eu tenho que observar em um esquema elétrico é a alimentação da central, beleza? Que é o próximo tema aí, ó. Olha que bacana. Olha o que é que você vai encontrar aí. Eu tenho nesse momento aí o esquema elétrico relacionado a quê? A alimentação da central. Mas quando eu falo alimentação, o que é que importa para vocês? Por que eu vou ter que olhar uma alimentação da central? Em que situação a primeira coisa que eu vou fazer é a alimentação da central? Coloque aqui no chat. Por que motivo eu iria observar que o aterramento, massa da central, o linha 30, o pós-chave. Em que situação eu tenho que olhar isso aí, pessoal? Para mim começar um diagnóstico de qual defeito que vai aparecer na oficina, tá? Eu vou falar agora, mas eu queria ouvir de vocês aqui no chat. Em que momento você faz logo a verificação da alimentação da central? Pode ser do motor, pode ser da transmissão, pode ser do ABS, pode ser do airbag. Depende de qual problema você está trabalhando aí. Opa! Xuxa já respondeu bem bacana aqui, ó. Não funciona, scanner não entra. Ou seja, o scanner não está lendo ou acessando aquele módulo. O veículo não entra em funcionamento, por exemplo, se for o módulo do motor. Alemão Diesel, seja bem-vindo aí, show de bola. Show de bola, pessoal. Então, meus amigos, scanner não comunica, né, Elber? Verificar se a central está viva. Muito bem, Raimundo. Seguinte, primeira coisa que eu vou olhar é o que, pessoal? A alimentação da central. E eu vou chamar aqui, né? Vou destacar aqui alguns pontos. Deixa eu posicionar esse mouse aqui, porque eu vou vir aqui, ó. Se eu observar, eu vou destacar aqui, primeiramente, olha só, pessoal,
destacar o linha 30. O que é o linha 30? Mais 30. Simbologia, pessoal. Linhas automotivas. Positivo direto da bateria. O que é esse símbolo aqui do A73? Conector A, pino 73. Massa. Ou seja, sem isso aqui, a central não está viva. Ela não está ativa. Da mesma forma, eu vou ter essa situação aqui, ó. Pós-chave, alimentação pós-chave. Pessoal, pós-chave é uma linha de ativação. Nunca esqueça esse termo, tá? Linha de ativação. É ela que acorda o módulo, tá? Muitas literaturas que você pega de fábrica original tem lá, linha de ativação, né? Ou seja, é onde vai realmente dar aquele start, vai iniciar ali o módulo, tá, pessoal? Beleza? Então, não esquece isso. Eu preciso ter linha 15, eu preciso ter linha 30 e preciso ter massa. E é com esquema elétrico que você vai ver. Muitas vezes, você vai ter o quê, pessoal? Tudo relacionado a quem? A caixa de fusíveis, ou do vão do motor, ou do painel. Nesse caso aqui, eu vou ter fusíveis protegendo, fusíveis aí de 15, 25 amperes, relés principais e muito mais. Beleza? Então, o primeiro objetivo de eu saber ler e interpretar um esquema elétrico é a alimentação da central. No final, eu vou mostrar um caso de estudo real de um EcoSport que veio para a oficina Sincar e eu fiz o diagnóstico dessa forma aqui, exatamente dessa forma. Beleza? Show de bola. É isso aí, pessoal. Falta de comunicação, alimentação do módulo. Linha 15, pós-chave, ou seja, é um positivo que só vai ter depois que eu virar a chave de ignição. Linha 30, positivo direto. Passando também numa observação aqui, desculpa aí não ter falado isso. Muitas vezes você vai ter aqui na simbologia conector A e conector B. E lá no veículo você vai ter o quê? X1 e X2. Então lá no módulo vai estar escrito X1 e X2. Na Simplo, representada pelas letras A para X1 e B para X2 e assim sucessivamente. As cores dos fios vão ter as legendas sempre nos esquemas, tá? Então você vai ter sempre, para não ter nenhuma dúvida em relação a isso, tá? Tranquilo? Só para a gente não errar o procedimento. Lembrando que eu vou ter aqui o que, pessoal? A cor principal e a cor secundária. Sempre as primeiras letras, antes da barra, é a cor principal. Depois é a cor secundária. Tranquilo? Então, VMB, é isso, ó. Show de bola. Você vai ter vermelho e exatamente aí o branco, né? Tranquilo? É isso aí, minha gente. Show de bola. Chique. Vamos agora para o próximo tema, que são as centrais de distribuição de energia. Central da bateria, a central aí do interior do veículo e a central do vão do motor. Então, central do vão do motor vai ser, né, CVM, central interna pode ser CI, né, ou central do painel, e a da bateria. Então, vou ter 3 distribuições aqui de energia, ou seja, onde vai ter fusíveis e relés. Eu preciso saber quais são os fusíveis, quais são os relés, qual a função de cada um deles e o posicionamento. Beleza? Show de bola. Vamos para cima, hein? E aí, aqui é uma figura bonita e tal, show de bola. Linha GM, né? Muito bacana. Como é que fica a simbologia no Simplo? Eu tenho aqui, ó, caixa de fusíveis de relés do vão do motor, CVM. Olha só, tá aqui, pessoal, a figura, né, o desenho bem interessante, onde você vai ter o posicionamento dos fusíveis e relés e no esquema, pessoal, vai ter a descrição de cada um, de cada fusível, de cada relé e assim sucessivamente. Eu vou ter a caixa de fusíveis do painel, caixa interna, também com a descrição de cada um deles. Nós escolhemos, né, seu Renê, no projeto da Simplo, sempre levou em consideração fazer desenhos, né, não fotos, para ficar mais vivo, para ficar mais claro, mais destacado as cores, para você realmente não ter nenhum tipo de dúvida, beleza? Bom, e aí vamos começar a explorar cada componente e a importância deles no diagnóstico. Vou começar a falar exemplos reais, tá bom? Vamos lá. Seguinte, vamos trabalhar aqui, pessoal, com os fusíveis. E aí vem uma pergunta que não quer calar. Vamos chamar a atenção aqui, viu, produção? Vamos chamar aqui a atenção. O fusível é um dispositivo que faz o quê? A proteção do circuito que ele está
ali ligada em série. Beleza. Mas me diga uma coisa, pessoal. Coloque aqui no chat, até para a gente alinhar o conhecimento. O fusível, ele protege o componente ou ele protege o chicote que liga o interruptor ao componente? Ele protege o componente ou ele está ali protegendo mais o chicote? Qual é o perigo do sistema que não tem um fusível? Ou quando o fusível está dimensionado de forma errada? Coloque aqui no chat, pessoal. Ele protege o componente ou ele está ali, basicamente, ali, principalmente, para proteger o chicote? Conta para mim aí enquanto eu tomo um golinho d'água aqui, tá bom? Vamos lá. O componente. Eita, hoje, produção, estão participando, viu? Top de linha, viu? Chicote, o componente. Opa, os dois. O que é que vai acontecer aí no caso quando você escolher a opção chicote? É uma situação de aquecimento e futuro e possível incêndio. Então, a falta do fusível ou ele mal dimensionado vai correr o risco de ter o que, pessoal? Curto-circuito. E aí eu posso ter o que? Um aquecimento do cabo, um aquecimento do fio e incendiar o veículo. Então, hoje a principal função do fusível, quando bem dimensionado, logicamente, é para, no primeiro sinal de aquecimento, de aumento de corrente elétrica, ele vai partir, ele vai fundir, vai partir e vai proteger ali todo aquele sistema, aquele circuito elétrico, para não sofrer aquecimento e incêndio. Ou seja, automaticamente ele já está protegendo o componente. Mas primeiro, o mais grave, né, o mais sensível é o chicote elétrico, porque é o primeiro a incendiar, é o primeiro realmente a criar aí justamente esse problema aí, né, que vai trazer prejuízos irreversíveis no veículo, tá? Beleza? Mas, logicamente, vai proteger os dois. Mas, como eu posso dizer, em relação à gravidade, em relação a perigos, é o chicote elétrico, tá? Porque é o mais sensível dos componentes ali, de ligação, e que vai gerar, logicamente, a questão do incêndio. Um detalhe muito importante é o dimensionamento do fusível, por isso que você deve seguir, usando a literatura técnica, qual é o fusível ligado àquele componente, o seu posicionamento e a sua corrente elétrica, ou amperagem que o pessoal chama. Então, se é 10 amperes, 10 amperes. Se é 15 amperes, colocar o de 15 amperes. Porque muitas vezes, né, a gente sabe, né, pessoal, não podemos esconder que existem alguns eletricistas, entre aspas, e aspas bem grandes, que colocam fusíveis maiores, né, para não ficar queimando fusível, mas tem que resolver o curto, tem que resolver o problema ou o alto consumo ali, para não danificar aquela espessura de fio que é apropriada para aquela realidade. Então, colocar um fusível maior, você vai fazer o quê? Vai aquecer o fio, vai aquecer o chicote, vai incendiar o carro todo e o fusível vai ficar ali paradinho, só assistindo a tragédia, né? E também, né, pessoal, o pessoal que também chama a atenção aqui é a qualidade do fusível, né, pessoal? A qualidade do fusível, porque muitas vezes você tem um fusível de 10 amperes que vai botar uma corrente lá de 15, 20 amperes, ele não está nem aí, ele não vai nem partir porque é de baixa qualidade. Eu já peguei particularmente e ainda bem que eu tive essa percepção rápida que não ia dar certo aquele fusível. Beleza? É isso aí. Existe, hoje eu vou falar um pouquinho da simbologia, né? Mas existe sim, pessoal, uma tabela, eu vou deixar até em anexo para vocês lá no grupo, uma tabela com os principais símbolos utilizados nos esquemas, para você realmente, essa aula vai ter duplo objetivo, a live de conhecimentos que vocês sempre têm e também um material para os nossos clientes aí, para tirar todas as dúvidas em relação à simbologia, às ligações, dentre outros, beleza? Show de bola. Bom, pessoal, aí vamos para um caso prático aqui agora na próxima tela. Meus amigos, olhem bem para esse esquema elétrico aí na sua tela. Eu quero que vocês observem e quais as conclusões que eu vou tirar em cima dessa informação. Eu vou ter um fusível, o F19 de 20 amperes, que vai alimentar ao mesmo tempo válvula de desvio de refrigeração da EGR, válvula de corte do turbo e válvula de controle do ar do turbo. Então, prestem bem atenção que se por acaso, por algum motivo, esse fusível partir, esse fusível realmente queimar, que a gente chama, né? Linguagem normal da galera mesmo, eu vou perder 3 componentes.
eu vou perder 3 componentes ao mesmo tempo. E aí cabe a sua interpretação. Códigos de falhas relacionados a 3 componentes. Você vai pensar, pode ser que 3 componentes dê problema? Pode, tudo é possível na automotiva. Quem é veterano aí sabe. Mas a forma mais, como eu posso dizer, mais lógica e prudente é olhar o esquema elétrico e ver o que é que eles têm em comum. Eles têm em comum o quê? Que o mesmo fusível alimenta esses 3 componentes. Fui claro, pessoal? E em que situação isso vai acontecer? Eu vou explicar na prática aqui. Uma situação que eu já peguei. Beleza? Que é quando eu tenho um conector de junção, que eu vou explicar daqui a pouco, e foi feito algum serviço, aquele conector, pessoal, que fica fixo no veículo, no motor, em algum ponto, com a trava, e foi feita uma intervenção no motor, uma desmontagem do motor parcial, e depois da montagem, a pessoa que montou não fixou esse conector, deixou solto. E aí, tem esse fio aí, né, no pino 12, que é ligado ao fusível F19, que ficou encostando na carroceria, encostando na lataria do veículo, que é o massa. E aí, nesse caso, beleza? O que acontece? Nesse caso, vai fechar um curto e vai queimar o fusível. Uma situação que eu já peguei na prática. Então, queimou o fusível, matou 3 componentes. Quando eu olhei o esquema elétrico, eu matei a charada e fui ver o chicote. Estava realmente encostando na carroceria o fio exatamente positivo. Vocês realmente já fiquem ligados nisso aí. Já pegaram a situação dessa, meus amigos? De perder 3 componentes ou mais e você analisando o esquema elétrico, você viu que explicou o motivo pelo qual aconteceu isso ou ficou pensando que foram os componentes que deram problema? Conta para mim aqui no chat. Já pegaram alguma situação de perder alguns componentes que não estavam interligados, mas que você olhou o esquema elétrico e viu que o fusível alimentava os 3, por exemplo, porque é muito comum, meus amigos, um fusível alimentar diferentes componentes. E você tem que saber. Caso você não saiba, já sabe, né? Vai ficar na mão, beleza? Deixa eu ver aqui. Show de bola, nossos clientes aqui, né? Pessoal, ainda não? Quem já pegou alguma situação em relação ao fusível? Bom, já vou responder, viu, Raimundo? Essa pergunta muito interessante. O Jailson respondeu, estrada, sonda e canister. Perfeito, meu amigo. Sonda lambda da Spin, também porque o mesmo fusível alimenta as 2 sondas, sonda pré e sonda pós. Perfeito. Muito bem, pessoal. Olha só que pergunta do meu amigo Raimundo. Que muitas pessoas estão aí no chat, ficavam com vontade de perguntar e não perguntaram. Já peguei um Versa, o Drica está falando aqui, que tinha queimado uma trilha do negativo que ligava o MAF e no scanner aparecia sonda, MAF, sensor de temperatura. Exatamente, perdeu o negativo, perdeu o positivo, vai gerar essa mesma situação. Perfeito, meu amigo. Hoje o Assis AutoCar. Hoje, quando tenho problemas em mais de um componente ao mesmo tempo, já vejo logo a alimentação. É isso aí. Perfeito. Pessoal, é muito estratégico você utilizar o esquema elétrico. É muito estratégico para você acelerar o diagnóstico. E, por outro lado, pode ter certeza que também traz uma dor de cabeça quando você não tem. Fica ligado nisso aí, tá? Beleza? Vamos lá. Meu amigo perguntou, professor, o que é esse 12? Deixa eu aplicar aqui um zoom no número 12. 12, pino 12 ligado aí ao F19 é um pino 12 realmente de um conector de junção que eu vou explicar daqui a pouco. Mas existe um conector antes desses componentes que liga ao fusível. É um conector de junção. Nesse caso, o pino desse conector é o pino 12 que está ligado ao positivo que vai alimentar esses componentes. Então, sempre que você vê um quadradinho, né, aí no caso, ligado ao esquema elétrico do Simplo, é um conector de junção interligando o fusível, interligando a central ao componente alimentado. E aí você já vai saber que tem que analisar esse conector para ver se não tem mau contato, oxidação, zinabre, que vai ser um ponto de problema, provavelmente. Beleza? Show de bola, meus amigos. Às vezes também compartilham negativo. Erivaldo,
Tanto que acontece de os dois compartilhar positivo e compartilhar negativo. Vou mostrar um exemplo daqui a pouco de um caso de estudo, hein? Perfeito? Pessoal, muito boas perguntas de vocês, hein? Beleza? Vamos lá. Seguinte, agora vamos ver aqui um funcionamento em particular. Injetor. Eu tenho aí uma válvula injetora convencional, até para você entender como é que você vai interpretar o esquema elétrico, tá? Eu tenho aí um injetor bico injetor. Nesse caso, eu vou ter aí alimentação 12 volts e vou ter um negativo ali ligado ao massa, que é a central que vai mandar o negativo para energizar esse bico. O positivo é constante, digamos lá na linha 15, e eu vou ter um chaveamento negativo da central. Para quê? Para fazer o trabalho de, através do eletromagnetismo, puxar a agulha da sede e aí, pessoal, eu ter a injeção de combustível. Esse esquema aí, essa figura, é mostrando um genérico, uma forma genérica para você entender. Como é que eu vou ver a situação no esquema elétrico do simples, para você entender. Então, aí é para você ter aqui toda a parte de leitura do fluxo de corrente e, logicamente, aqui simbolizando, né, esse bobinado aqui que representa essa região aqui do injetor, certo? Onde vai pegar e criar um eletromagnetismo quando mandar esse negativo e trabalhar aqui com a agulha. Como é que vai ser isso aqui? Ó? Presta bem atenção. No caso aí da Simples, o que é que você vai ver aí? Eu tenho os injetores ou atuadores em vermelho, tá? Onde você vai ter exatamente os dois pinos. O positivo, protegido aí pelo fusível. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. O fusível F30 de 15 amperes, de onde é que ele vem? Alimentando todos os injetores. Então, fica claro que quando esse injetor der algum problema, esse fusível queimar, um curto-circuito, alguma coisa, não vai alimentar nenhum injetor. Perfeito? Nesse caso, eu vou ter também, para vocês entenderem, eu vou ter um controle individual para cada injetor. E a central vai mandar o quê? Vai mandar negativo. Vai mandar pulsos negativos. Esse controle é um pulso negativo. Beleza? Então vai ter um pulso negativo para cada injetor. Ou seja, é um controle individual. Beleza? Nesse tipo de veículo aqui, logicamente, um controle individual. Perfeito? Então, eu vou ter todo esse trabalho aí para você realmente entender e interpretar da melhor forma possível. Então, eu tenho 4 injetores, eu vou ter 4 pinos de controle. Conector B, tá? Pino 78, pino 58, pino 59 e, logicamente, o pino 79. Beleza? E aí, eu vou ter esse fusível aqui que vai estar alimentando todos. Injeção sequencial. Perfeito, meu amigo Sérgio. Injeção sequencial. Só que eu vou chamar a atenção para vocês de um seguinte ponto. Olha só a válvula purga do canister. Fica ligado aí que eu vou pegar um zoom aqui agora. F26 de 10 amperes. Beleza? Diz o seguinte. Pino X3 da CVM. Pino 87 do relé de ignição do controle do motor. Então, F26 de 10 amperes, ok? Vai alimentar quem? A válvula purga do canister. E o outro lado vai ter o quê, pessoal? Um controle negativo. Mas, aí que vem a parte mais importante agora de você interpretar, que eu vou chegar daqui a pouco, tá? Será que existem outros componentes que vão estar alimentados pelo F26? Eu vou saber daqui a pouco, mas fiquem ligados aí. Tá bom? Beleza? Então, controle positivo aí no F26 e um pulso negativo aqui que vai alimentar a válvula purga do canister. Pessoal, até para a gente alinhar alguns conhecimentos, não é? Qual o veículo que apresenta, que é um problema crônico nessa válvula que trava aberta constantemente, que o veículo perde AF? Só para a galera que está aqui, para a gente compartilhar um conhecimento, né? Aproveitando que está falando do canister, né? Qual é o veículo que você pega muito aí na oficina, que está acontecendo no Brasil todo, que trava a válvula canister aberta e perde AF? E aí, pessoal, conta para mim aí. Onix, perfeito, meus amigos. Vamos escrevendo aí, porque a gente vai comentar daqui a pouco, hein? Show de bola. O Onix, pessoal, é uma falha crônica de essa eletroválvula travar aberta. Ou o diafragma lá dá problema, entra vapor de combustível
e vai dar excesso e vai perder o AF. Ele trava no etanol. Beleza? Sempre fica de olho lá, tira o canister, sopra e você vai ver que ele só deve passar o vapor se tiver energizado. No caso, quando ele está com problema, vai passar direto, mesmo sem ser energizado. Então já fica ligado aí, tá bom? Show de bola! É isso aí, pessoal. Vocês estão... Rapaz, o pessoal está bem alinhado. Top de linha. Pessoal, só que não existe só esse tipo de injetor, não. Não existe só esse tipo de injetor. Na live passada, eu falei sobre o novo Onix, o raio-x do novo Onix. E aí eu falei do injetor que vem com 4 pinos. Injetor de 4 pinos, onde você vai identificar os 2 pinos convencionais, que eu acabei de explicar, e mais 2 pinos do aquecedor. Cada bico vai ter um aquecedor. Beleza? É isso aí. Cada pino vai ter um aquecedor. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona o sistema e ver como é que está no esquema elétrico. Vamos lá. Vamos chamar a atenção aqui. Seguinte. Olha só. Aplicar aqui um zoom primeiro no motor. O módulo do motor vai receber a informação de temperatura e, logicamente, teor de etanol da mistura. Temperaturas abaixo de 18 graus Celsius e combinado a uma porcentagem maior do que 80% de etanol, vão disparar o aquecimento dos bicos para ter uma melhor vaporização. Sabemos muito bem que o etanol, para ele evaporar, ele tem que ter uma temperatura maior, logicamente, do que a própria gasolina. Ele demora mais, ele tem essa dificuldade, né? Beleza? E aí, o que acontece? Primeiro passo, o módulo do motor vai receber essa informação. Atingidos os parâmetros que eu falei, temperatura abaixo de 18 e etanol acima de 80% da mistura, ao abrir a porta do veículo, a central já vai alimentar, comunicar via rede que eu vou ter esse procedimento. E aí vai ter esse módulo aqui, ó. O FHCM, módulo de controle do aquecimento de combustível, vai alimentar os 4 injetores, que são os injetores HTI, tá? Que vai ter o quê? Aquecedores no próprio bico. Falando em bitola, falando em espessura de fio, olha só, eu vou ter aqui fios de maior bitola, de maior espessura, porque aqui, pessoal, eu vou chegar a ter 25 amperes em cada aquecedor aí, numa situação dessa. Então, eu preciso ter fio com espessura bem maior do que o convencional aí que vocês conhecem. E aí, meus amigos, o final é aqui, ó. Aqui nos injetores. Então, nos injetores eu vou ter o quê? Controle do aquecimento para vaporizar esse combustível. Então, eu vou ter essa informação para vocês, tá? Ok? Vai existir, pessoal, uma comunicação via rede LIN entre o módulo do motor e o módulo de aquecimento para informar a necessidade desse aquecimento. A central do motor vai receber temperatura, teor de etanol. Lembrando que esse veículo tem sensor de etanol, né, pessoal? Eu tenho aqui, pessoal, o injetor com os 2 pinos. Eu tenho o injetor aqui, pessoal, com os 4 pinos, perdão, ó. Injetor com 4 pinos, tranquilo. Onde eu vou ter aqui, pessoal, os 2 de comando e 1 e 2 comando, 3 e 4 aquecimento. Nesse caso, o fio de maior espessura vai ser, logicamente, do aquecedor. Como é que eu vou ver isso no diagrama elétrico? Olha só, pessoal, show de bola. Nesse caso aí, meus amigos, eu vou ter, ó, nesse caso, 4 pinos e vou chamar a atenção aqui agora, ó, para os 2 pinos do aquecedor. Ou seja, eu vou ter aqui agora o comando que vem do módulo de aquecimento, vai utilizar aqui esse aquecedor para aquecer os injetores e aquecer o combustível. Esses 2 continuam sendo o que, pessoal? Convencional, um positivo e o controle negativo da central, que é o pino 2. Beleza? Show de bola? Então, você já começa a entender o funcionamento do veículo a partir do esquema elétrico. O esquema elétrico para você estudar o veículo, para você entender e fazer bons diagnósticos. Beleza? Isso é muito importante. Então, o que é esse desenho aqui, ó? Deixa eu colocar aqui o apontador, né? Esse desenho aqui, ó, o que é que significa ele? É um conector auxiliar, é um conector de junção entre a central e os injetores. Então, esse aqui é um conector de junção, é um conector auxiliar
que vai ser usado aí para fazer a conexão. E você deve, nesse exato momento, quando você for fazer, não está chegando a alimentação dos bicos, não está chegando o comando do módulo, olha o pino referente ao conector auxiliar, se não está com mau contato, com zinabre, com oxidação. Então, deixa eu aplicar um zoom aqui, ó. Aqui é a numeração do pino que está fazendo ligação entre o conector B pino 25 da central com o pino 2 do bico, então lá no pino 3. Já o pino 2 vai pegar o positivo do F46 de 15 amperes, lá da central do vão do motor, e vai alimentar todos os injetores. Se por acaso tiver um mau contato, oxidação, ou ainda não tiver conectado corretamente, não vai chegar a alimentação e o problema vai ser no conector. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Então você estuda o veículo em relação a quê? Em relação ao esquema elétrico, tá bom? Show de bola. E aí, pessoal, seguinte, voltando para o F26, olha que bacana o que eu vou falar para vocês aqui agora. Se lembra do F26 lá do canister? Olha ele de volta aqui, meus amigos. O F26 de 10 amperes está de volta. Mas então ele alimenta o MAF e ele alimenta o canister. Olha que bacana você saber disso. Então, se queimar esse fusível, vai dar problema nos dois. Vai dar ausência desses dois componentes. Um sensor e um atuador. Isso pode acontecer. Show não, pessoal? Legal, né? Mas, professor, a dúvida que fica é... Deixa eu chamar a atenção aqui agora, hein? Viu, produção? Vamos lá. Eu tenho a legenda que você está vendo aí na tela. A legenda pino X3D3 da CVM, pino 87 do relé e tal. Mas onde está isso? De onde é o ponto de partida? De onde está saindo a alimentação que vai para o fusível 26 de 10 amperes? Anota, presta bem atenção nisso aqui, ó. Relé de ignição do controle do motor, pino X3D3 da CVM. Olha só que bacana. Lá no finalzinho do esquema elétrico, você vai ver a relação de relés. E aí você vai ter a sua resposta, que eu vou mostrar no próximo slide. De onde é que vem essa alimentação? É por isso que os esquemas elétricos da Simplo são realmente bem objetivos, tá? Para você realmente não ter dor de cabeça, não ficar aí procurando respostas onde não espera isso. Não vai ter floreio, não vai ter, como eu posso dizer, desenhos que vão deixar mais bonitinho, não. Nosso negócio aqui é funcional, tá bom? Beleza? Então, olha só, vou passar aqui agora F26 de 10 amperes, fica ligado, viu, pessoal? Vamos para cima. F26 de 10 amperes, eu vou até dar um zoom. Tá aqui o relé, ó. Relé de ignição do controle do motor. Vou deixar um zoom aqui para vocês, ó. Relé de ignição dos controles do motor. Presta bem atenção. Onde é a saída que ele falou? Olha só. X3, F26 de 10 amperes, X3D3, que vai para onde? Vamos esclarecer isso aqui para vocês, ó. Saída para MAF e purga do canister. Então você já sabe de onde é que está saindo e para onde vai. Esse é o grande triunfo, esse é o grande objetivo desse esquema elétrico do Simplo, para facilitar, para você bater uma continuidade, para você trabalhar exatamente em cima de informações de qualidade. Entenderam isso aí, pessoal? Sim ou não? Deu para entender como é que você vai olhar de onde está saindo e para onde está chegando? Ficou bem claro para vocês? Então, fica ligado aí, ó, que eu tenho exatamente a saída. Eu tenho aqui, ó, o relé, eu tenho aqui o fusível e eu tenho aqui para onde é que vai, ó. Olha como é bacana isso para você realmente não vacilar, ó. Que realmente quer ter um esquema elétrico, um diagrama que é fácil de entender, que vai te ajudar, já estou te mostrando aqui em primeira mão. Beleza, meus amigos? É isso aí. Porque tinha muita dificuldade em relação aos esquemas. Eu vou mostrar o passo a passo. Interruptores. Chegou eles agora. Comandam o funcionamento dos circuitos elétricos. Quando aberto ou desligado, provoca a abertura de um dos condutores de corrente elétrica. Quando ligado, seus contatos estão fechados, tornando-se um condutor de corrente. Nessa condição, o circuito constitui novamente um caminho fechado por onde circula a corrente elétrica. Então, essa é a função
de cada um deles. Lembrando, pessoal, também, até o Edgleyson fez uma pergunta aqui, onde se localiza esse conector de junção. Você vai ter várias informações complementares para você até localizar conectores auxiliares, ver alguma vista explodida de algum componente ali específico, informações complementares e auxílio diagnóstico no suporte técnico. É muito importante você saber dessa informação. Vou até chamar a atenção aqui, viu, produção? As informações do Simples são as informações básicas que você precisa para ter realmente lá seu diagnóstico. E quer ter informações complementares? Entre em contato com o suporte, que você tem acesso na hora que faz a aquisição, para pedir uma vista específica, onde está a localização de um conector específico para fazer as suas medições. O importante é saber também no esquema que você vai ter um conector auxiliar, um conector de junção, para você fazer essa verificação. Beleza? Vamos lá. E aí, pessoal, olha que interessante aqui nos conectores do Simples, para você entender. Olha só, eu tenho os interruptores, vão vir com a coloração azul, claro, né? Ó. Interruptor de ré, interruptor de embreagem, interruptor do pedal do freio, tá? Então eu vou ter as ligações dos interruptores com as cores específicas, tá? Até pegar aqui o laser, né? Com as cores específicas, com o módulo do motor. Então o diagrama é um diagrama em bloco. Independente da montadora, você vai ter aí, pessoal, esse diagrama. Pode ser Volkswagen, pode ser Fiat, pode ser Mercedes, pode ser Audi, pode ser BMW. O formato é esse. Então você vai ter a função de cada pino e você vai ter aqui, ó, os interruptores em azul e aqui, lógico, o BCM, que é o modo de carroceria. Beleza? Então aqui eu tenho os interruptores, o pino e a função de cada um deles. Beleza? Show de bola, né, pessoal? Vou pegar um zoom aqui só para vocês entenderem. Então vai ter o nome do componente. A coloração geralmente é azul de interruptores, atuadoras em vermelho, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco também as cores, tá bom? Beleza? Então, só para você entender que nesse caso, o interruptor de freio, olha que bacana, ele vai mandar uma informação para o BCM carroceria e para o módulo do motor, beleza? No pino 1. Lembrando que quando eu piso no freio, pessoal, a central do motor vai ter que fazer o quê? Despotencializar o motor. É uma estratégia. Então, muitas vezes, defeitos no interruptor do embreagem, interruptor do freio, vai fazer com que o carro não tenha potência, o carro não ande. Vocês já pegaram aí alguma situação, meus amigos? Quando tiver lá, eu já peguei em Kombi, já peguei em tantos veículos aí, linha Volkswagen, pego muito. Interruptor de embreagem, interruptor de freio com problemas, né? Tá em curto, o veículo não anda bem, o veículo não desenvolve, né? Beleza? Principalmente lá que tem câmbio automatizado, né? Vocês já pegaram, né? Luz EPC do Gol, é perfeito isso aí, sempre acontece, né? Beleza? Isso, Gol G5. Então, a gente tem essa mesma linguagem porque a gente entende o chão de oficina. Então, na linha Volkswagen é fundamental fazer os testes desses interruptores, de embreagem e de freio, beleza? Pessoal, e aí tem uma informação muito bacana para vocês aqui, ó. Olha essa informação em relação ao interruptor que existe lá no câmbio automático, né, do Cruze 1.4. Fica ligado nessa informação aí, é hora de você ficar atento. O que é isso? É você pegar e saber que não é pela Redcam que se sabe que o módulo do motor sabe se a alavanca está na posição P ou N. Ok, pessoal? Existe um pino específico lá no módulo do motor, conector A pino 49, vou deixar um zoom aqui para vocês, que vai identificar se é P ou N na alavanca de marchas do Cruze 1.4. Não é via Redcam, pessoal, é um sinal discreto, é um pulso negativo, é um sinal negativo. Que se esse pino A49 tiver com negativo, a central sabe que está em P ou em N e vai dar o que, pessoal? Vai habilitar a partida. Caso não tenha isso, ou esse pino esteja afastado, o circuito aberto, o fio partido, não vai liberar a partida. Beleza? Então essa informação vai vir exatamente aqui, ó, do conjunto da transmissão e vai vir exatamente aí, pessoal, um pulso negativo quando tiver a posição da alavanca em P ou em N. Fechou a ideia? Então, muitas vezes não é via Redcam. Não generalize. Nesse caso, um fio discreto. Um fio que vai mandar lá essa informação. Beleza, meus amigos? Show de bola? Ó, o Luciano falou, ó. Já peguei esse problema do interruptor de embreagem no EcoSport. Perfeito.
Check-up. Tem que aperfeiçoar o sistema para o valor de compressão. Você vai ter muitas informações, meu amigo, em outros manuais. Para você ter ideia, lá no manual OSSI, eu tenho lá muitos modelos pressão na partida, porque a gente tem um transdutor de pressão, beleza? Onde nós vamos analisar na partida. Mas caso não tenha, de milhões de informações, vai encontrar lá no suporte. Por isso que o nosso suporte é nota 10. Beleza? Vamos para cima, pessoal. Lembrando que, pessoal, também dessa informação, olha só, você vai ver no conector lá da Simplo A, B, C, D, E, F, G, né, essas letras, e lá no veículo vai estar X1 corresponde ao A, X2 corresponde ao B, X3 corresponde ao C. Então, eu tenho aí, pessoal, para você identificar. Tá bom? Sempre à vista, sempre realmente aí trazendo essas informações. Seguinte, vamos acelerar o processo. Relés. Relés de 4 pinos aí, pessoal, já vou chegar nele, mas o relé, ele vai ser um interruptor magnético, né? Que vai trabalhar com eletroímã, que vai pegar uma corrente de baixa intensidade e vai conduzir uma corrente de alta intensidade. Isso aí é o básico da elétrica, muito bom. Beleza? Mas aí, pessoal, eu tenho algumas aplicações aqui, né? Beleza? A simbologia, beleza? Aqui é universal. Tem a função de cada pino, 30, positivo da bateria, 85, 86 é a bobina do relé, 87 é a saída. Isso aí você já domina muito bem. Perfeito. Só que tem agora uma observação muito importante, é por isso que eu queria trazer para vocês como é que vocês vão fazer essa interpretação lá no esquema, tá, gente? Olha só, eu tenho 2 relés de partida. Olha que desenho bacana. 2 relés de partida para o motor de partida de um veículo que tem stop-start, ou start-stop que você chama também, não tem problema. Aquela partida, aquela parada no sinal, ele já desliga o motor. Por que que eu tenho 2 relés de partida controlados pelo módulo? Porque eu preciso 2 relés para alimentar o motor de partida, como comumente é só um, pessoal. Conta para mim aí. Olha que bacana essa pergunta, hein? Vamos alinhar esse conhecimento. Por que que eu tenho 2 relés aí que você está vendo na figura? Relé 1 e relé 2 de partida. Olha só, eu tenho esse relé aqui, ó. Vou até deixar um zoom aqui para vocês, ó. 2 relés de partida, pessoal. Ligados a quem? A 2 pinos diferentes aqui do motor de partida, comandados pela central, controle 1 e controle 2. Olha aqui, controle 1 e controle 2, 2 controles aí. Por que que eu tenho 2 relés para o motor de partida de um veículo que é start-stop aí? Um para a partida principal e outro para o sistema de start-stop. Partida normal, botão partida pedal, e o automático, um relé auxiliar. Vamos lá. Um que é acionado pela central. Vou responder agora para a gente não perder tempo, hein, pessoal? Seguinte. Para responder para vocês, eu vou soltar um vídeo no próximo slide, tá? E aí eu quero que vocês entendam por que que é tão rápida a partida nesses veículos. Em torno de 0,6 segundos. Repito, vou chamar a atenção aqui, viu, produção? Veículo start-stop, veículo que desliga ali no sinal, ele tem uma partida ali, pessoal, em torno de 0,6 segundos. Por isso que é rápido, muito rápido. Por quê? Vou mostrar aqui o vídeo, tá, produção? Vamos ver se vai ser bem legal aí. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo rodar esse vídeo, tá? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo rodar esse vídeo. Não vou conseguir, deixa eu ver aqui. Porque eu tô com um apontador. Observem aí, pessoal, que eu tenho uma animação, né? Tem um vídeo. Mas dá para ver o vídeo, né? Beleza. Olha só, pessoal. Vou mostrar novamente aí, tá? Ó. O que é que vai acontecer aí? Eu tenho o avanço do pinhão, né? O avanço para o volante. Então, eu vou ter um relé para avançar e um relé para fazer girar o motor. Então, é por isso que eu tenho 2 relés, tá? Um para avançar e outro para fazer girar o motor de partida. Por que que tem isso aí? Porque, pessoal, quando esse veículo desliga, e eu vou voltar à apresentação, quando eu tenho os 2 relés aí, um é para avançar, para
já encostar no volante do motor e o outro é para girar. Toda vez que esse carro para no sinal, que desliga, já fica avançado. A cremalheirazinha, a catraca já avança para girar no volante. Não tem um tempo de avançar e depois girar, já fica ali no ponto para realmente tracionar o volante e o motor entrar em funcionamento. Então, um relé é para avançar a catraca e o outro é para fazer realmente o motor de partida girar, o motor elétrico. Beleza, pessoal? Beleza? Sempre vai ter aí, geralmente, 2 relés na engenharia, né, para fazer esse tipo de trabalho. Ou seja, não vai ter tempo, não vai perder tempo para avançar. Desligou, já avança, já fica ali esperando para quando você tirar o pé do freio, já girar o motor ali e voltar para a posição de repouso. Tranquilo? Deu para entender isso aí, pessoal? É isso aí, João. É isso aí, Ângelo. Muito bacana, não é isso? Muito bom, cara. São informações que são interessantes para a gente raciocinar, pessoal. Para a gente entender como é que funciona. Mas vamos lá, adiante. Aí, pessoal, eu tenho algumas informações em relação a quê? Em relação às bobinas, em relação a outros componentes. Eu tenho o funcionamento da bobina, onde eu vou ter alimentação 12 volts aí, né, tanto no primário como no secundário. E vou ter, logicamente, um pulso negativo que a central manda através aqui do controle da base do transistor. Toda vez que a central desligar esse negativo, vai ter o quê? Um eletromagnetismo, né? Indução eletromagnética para sair a centelha na vela. Perfeito. Toda vez que a central cortar esse negativo através do transistor, vai ter indução eletromagnética e sair centelha na vela. E vai ter um 12 volts aqui. Eu posso ter o drive de potência na bobina, como eu posso ter o drive de potência dentro do módulo. São 2 situações. O que é que isso vai trazer diferença para mim? Quando eu for usar o osciloscópio. Quando eu usar o osciloscópio, se o drive de potência for na bobina, você não vai ter alta tensão, então não vai usar atenuador. Quando o drive de potência for no módulo, aí você vai usar atenuador. Nesse caso, como é que eu vou saber? Pela simbologia da Simplo. Olha que bacana. Próximo slide aí, ó. Nesse caso, pessoal, o drive de potência está exatamente aqui dentro da bobina. O drive de potência está na bobina. Então a central vai mandar o quê? Deixa eu pegar um. Ó, a central vai mandar através do conector pino 37 um 5 volts aqui, né? Uma onda quadradinha aqui de 5 volts digital para alimentar o transistor aqui dentro da bobina. Então tu não vai usar atenuador. Então, nesse caso, tu já sabe, eu não vou usar atenuador. Eu vou pegar um pulso de 5 volts, se eu quiser. Beleza? Então, nesse caso, toda vez que você vai ver no Simplo, essa simbologia aqui, ó, quer dizer que o drive de potência está na bobina. Então, não precisa de atenuador. Tranquilo? E que eu tenho um fusível que vem da central do vão do motor, que vai alimentar o quê, pessoal? As bobinas. Se esse fusível queimar, vai parar todas as bobinas aqui, não vão funcionar. Vai passar pelo conector o quê? Pino 5, conector auxiliar. E aí, você entende que você já consegue fazer uma boa interpretação do tipo de sinal que vai alimentar. Nesse caso aqui, eu tenho também outro componente que é o resistor. O resistor ele vai ser fundamental aí para a questão das redes de comunicação. Beleza? Então, nesse caso aí, o que, é que vai acontecer? Olha o esquema elétrico, pessoal. Olha o esquema elétrico. Eu tenho aí, pessoal, lá na rede Decan, que eu falei lá no Onix, Decan vai ter um resistor de terminação aonde? No módulo de carroceria. Então, lá no Onix, novo Onix, eu vou ter no pino 6 e 14, eu vou ter 120 ohms, porque eu estou lendo direto da onde? Do BCM. Então, quando eu ler no novo Onix, a valor de resistência lá no pino 6 e 14 vai ser 120 ohms e tá ok. Eu estou lendo apenas esse valor aqui, ó. E eu sei os pinos lá no BCM, conector X3, pinos 5 e 6, valor de 120 ohms. Essa é a vantagem de eu ter esquemas elétricos. Tranquilo, minha gente? Quais são os pinos? Pinos 6 e 14. Ok? Show de bola? É isso aí. Sei também quais são os pinos aqui, quais são os fusíveis que vão alimentar o pino 16 aqui do conector positivo constante. Ok? Central interna, tá, gente? Central interna. Ou seja, o F21 de 7,5 amperes. Show de bola. Nos outros aqui, ó, eu vou ter os resistores, ó. Perfeito? Resistores de terminação aonde? Aqui, ó, no módulo do airbag
no módulo do motor. E caso o meu módulo do ABS der problema, eu posso fazer o que, pessoal? Eu posso fazer exatamente o jumper entre o pino no conector no chicote, hein, pessoal? Conector X1, pino 14 e 15, eu faço um jumper. E no conector X1, no pino 2 e 3, eu faço um jumper no próprio chicote aqui, no conector. E eu isolo o ABS, porque não tem resistor. E aí, se o problema, quem está matando a rede é esse módulo, que acontece muito, eu já entro em funcionamento o carro. Então, consigo fazer o jumper da rede CAN através aí, pessoal, da leitura e interpretação do esquema elétrico. É importante, né, pessoal, entender isso aí. É diagnóstico, hein, Edglês? Diagnóstico. Se um relé daquele falhar, start e stop, o veículo vai perder essa funcionalidade. Beleza? Show de bola? Então, pessoal, aqui é dessa forma que você faz o jumper aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar e fazer aqui, ó, eu iria aonde, pessoal? Esse pino aqui, ó, o 14 com o 15 e o 2 com o 3 no chicote, né? Aí eu isolaria o módulo do ABS, ok? É basicamente isso que a gente faz. Aí, pessoal, vamos partindo aqui. As linhas que vocês vão ter acesso, as linhas de comunicação, tá? Vão ter acesso ao que cada linha dessa corresponde. Linha 15, linha 30, 31, 49. Vocês vão ficar com esse material aí. Eu deixei exatamente separado para vocês, hein? É muito importante vocês analisarem isso aí. O que é que vai vir nos esquemas? Sempre, pessoal, recapitulando rapidinho aí, o nome do componente, tá? A simbologia e a quantidade e posicionamento dos pinos. Sempre você vai ver isso aí nos esquemas do Simples, sempre, ok? Você vai ter também, logicamente, a função de cada terminal na central, como vocês já viram aí, tá? É muito importante vocês terem isso em mente, que vai ter tudo tabelado, tudo bacana aí. Para você fazer testes de continuidade, esse é o grande objetivo, alimentação, massa, tá? E rede de comunicação também, ok? Nesse caso aí, para você ver, não tem o drive de potência na bobina. Então, você vai ter o que, pessoal? Drive de potência dentro do módulo. Nesse caso, o que, é que vai acontecer? Vai vir um pulso de 400 volts aí. Então, você vai ter que usar atenuador, ok? E aí, a pergunta que não quer calar, né, pessoal? Seguinte, ó, conector auxiliar, que é esse aqui, ó. Ele vai estar em vários componentes. Nesse caso aqui do Cruze 1.4. Olha o posicionamento dele, meus amigos. Posicionamento aqui, ó, sensor de pressão do reio. Olha onde está posicionado o conector auxiliar. Ó. Esse conector auxiliar é justamente o conector que vai ter aqueles pinos, inclusive do sensor de pressão. Então, aquele conector auxiliar representa esse componente aqui, ó. Beleza? Show de bola? Então, eu vou voltar aqui, ó. Observem que esse conector auxiliar, esse aqui, ó, ele é aquele da figura do Cruze. Esse aqui, ligação do sensor de pressão de combustível, vai estar aqui no conector auxiliar, pinos 12, 11 e 08, tá? Então, esses 5 volts que está saindo da central, que chega aqui no sensor, passa pelo pino 8. O sinal passa pelo pino 12. O massa passa pelo pino 11. Tranquilo? Então, esse conector auxiliar é esse componente aqui que você está observando novamente. Olha só. Beleza, minha gente? É assim que a gente trabalha na Simplo, trazendo informação de qualidade. Top de linha. Muito importante isso aí. Pessoal, informação importante também em relação a quê? Em relação a tecnologias aplicadas. Sensor MAF da Toro 2024 vai vir com rede LIN dedicada. Tá certo? Então vai ter uma rede LIN no sensor MAF interligando aí com o sistema de Arla, tá? Beleza? Muito interessante, viu? Então você vai ver essa informação aonde? No esquema elétrico. Fica atento. Beleza? Já a Toro 2018 até 2020, eu acho, 2021, não vai ter rede LIN. Vai ter o sensor MAF normal, a alimentação do fusível, o sinal do MAF. Outro detalhe muito importante, anota aí. A Toro 2024, né, que já vem com Arla, a frequência diminui quando aumenta o fluxo de ar. A frequência diminui quando aumenta o fluxo de ar. Isso você vai encontrar no teste de componentes. Não é só esquema elétrico lá não, viu, gente? Vai ter teste de componente também. Então, a frequência diminui quando aumenta o fluxo de ar. Já a Toro 2018, não. A frequência aumenta quando aumenta o fluxo de ar.
Beleza? Show de bola. Bom, pessoal, compartilhamento de positivo e negativo. Lá no início, a Simples utilizava o que? O R para representar o fio repetido. Tá aqui, ó. Repetir o pino, que é o massa, tem aqui o R, ó, repetido. Tem um 5 volts que tá alimentando 2 componentes, também tem repetido, R, mas houve o quê? Uma evolução para facilitar. A única empresa de literatura técnica que tem esse novo formato aí que eu vou mostrar agora é a Simples, para facilitar a sua vida. Então você vai encontrar aí, era assim que era feito, com fio pino repetido, para você saber. Ó, esse negativo aqui, ó, 54, é o negativo do sensor de fase, que também é o mesmo negativo do sensor MAP e temperatura do ar. Os 5 volts aqui, 62, alimentava também o sensor MAP e alimentava também o sensor de fase RAW. Então tinha um R de repetido. Era assim que tinha, pessoal. Então, você já sabia que era o mesmo positivo e o mesmo negativo. Ou seja, se der um problema no sensor de fase, um curto, matava o sensor MAP e vice-versa. Mas, com a evolução, o que é que você vai ter aqui agora? Isso aqui. Olha que bacana, meus amigos. Ó, 5 volts e massa que alimenta o MAP, alimenta aqui, ó, o sensor de fase, ok? Ou seja, o sensor de fase fechando um curto vai matar o MAP e vice-versa. Então eles compartilham o mesmo massa e compartilham o mesmo positivo. Isso é muito importante quando você vai analisar falhas, quando você vai analisar exatamente códigos de falhas lá do MAP, mas que deu problema foi o sensor de fase. Então, linha Volks, linha Fiat, acontece muito isso, vou mostrar alguns exemplos. Então, veja o positivo compartilhado ou o negativo compartilhado visualmente, como você vê aqui na tela. A Simples faz isso para facilitar a sua vida. Visualmente, você já sabe, opa, positivo e negativo compartilhado. Vou partir para o meu diagnóstico agora em cima disso. Deu para entender, pessoal? Melhorias, cara. Melhorias, sempre aperfeiçoando. Evolução sempre. Olha só o caso de estudo rapidinho aqui para vocês, ó. O veículo apresentava o quê, pessoal? Um veículo Focus 1.6. Olha só, 7.5.30. Alto consumo de combustível e funcionamento irregular. Tanto em marcha lenta como em acelerações. Olha só isso aqui. Temos aqui o valor de alimentação do sensor de fase com o sensor de pressão MAP desconectado. Com o sensor MAP desconectado, 5 volts, show de bola. Com o sensor MAP conectado, foi para 0 volt a alimentação do sensor de fase. Isso quer dizer o quê, meus amigos? Que o MAP, que compartilhava o mesmo positivo e negativo, estava matando os 5 volts do sensor de fase. Deu para entender isso aí, meus amigos? Olha que interessante esse diagnóstico, que somente com esquema elétrico você consegue fazer essa interpretação. Você consegue fazer esse tipo de diagnóstico. Perfeito, meus amigos? Deu para entender isso aí? Quando desconectava o sensor o sensor MAP, tinha 5 volts. Conectava o sensor MAP, ia para 0 volts. Trocou o sensor MAP que estava em curto, voltou em perfeito funcionamento. Beleza? Então, basicamente, era isso aí, meus amigos. Show de bola, não é isso? 0 volt aí com o sensor MAP conectado e 5 volts no sensor de fase com o sensor de fase desconectado. Sensor MAP em curto. Beleza? Então, basicamente era isso. Mostrando outros casos aí, pessoal, para vocês aí de positivo e negativo compartilhado, né? Linha Fiat, né? Eu tenho aí sensor TPS com um fio só, que é o protocolo SENT, né? E, basicamente, eu tenho essas informações. Bom, muita coisa boa para vocês, muitas informações pertinentes. E hoje, logicamente, eu tenho que trazer oportunidades para vocês. Uma oportunidade que eu sempre trago para você ter essas informações que eu passei na palma da mão. Isso aqui é só uma ponta do iceberg. Você vai ter acesso aí aos manuais mais completos do Brasil, e principalmente com a simplicidade, na verdade, aí com a questão de facilidade de interpretação. Não precisa de alegoria nem de muita coisa, não. É esquema elétrico objetivo.
Beleza? Então, vamos lá trabalhar um pouquinho aí essa condição especial que eu preparei para vocês do Simplo, porque, como eu disse, nosso tempo é limitado e eu quero mostrar para vocês as condições que você vai ter aí da plataforma Simplo, não só da parte elétrica, tá? Mecânica, elétrica, injeção, câmbio automático, ABS, airbag, direção elétrica, redes de comunicação, você da linha diesel também, Arla, Euro 6, Euro 5, máquinas agrícolas e muito mais. Então, tu vai ter essas informações aí para você. Tranquilo? E aí, pessoal, todos os benefícios que vocês viram aí, mais ainda algumas informações complementares que eu tenho para vocês, tá? Olha só, eu tenho a comunidade, onde eu passo todas as lives para lá, todos os materiais didáticos e os meus treinamentos na parte de injeção eletrônica, scanner osciloscópio e chegando mais, hein? Tá vindo lá material de câmbio automático, ABS, airbag, direção elétrica, gestão de oficina. Pessoal, é um ambiente para você. É um ambiente que eu quero deixar pronto para a sua oficina crescer com a Simplo. A Simplo tem esse compromisso com o reparador. Beleza? Então é nessa comunidade que você vai ter direito de forma gratuita. Nós temos o suporte por 18 meses para você ter as informações lá de posicionamento de conectores de junção, você vai ter vistas de alguns componentes, as informações de diagnóstico e muito mais. Sem limite, pessoal. De segunda a sexta, no horário comercial, para você ter uma equipe de 8 colaboradores à sua disposição. Fica a dica para você. Fora o manual, fora os manuais, tá? Então, o que é que eu tenho para vocês aqui? Qual é a grande sacada de hoje aqui para vocês? Eu tenho as informações que você precisa para o manual que você precisa. Ou seja, trabalha com autoelétrico, produção aqui para destacar. Trabalha com autoelétrico, você vai ter material, um pacote para autoelétrico. Trabalha com retífica, pacote para retífica. Trabalha com linha diesel leve, também diesel leve. Diesel pesado, agrícolas, híbridos e elétricos, motocicletas e muito mais. Então, trabalha quanto à área, vai ter um pacote específico. Não tem preço aqui, eu não tenho como passar. Mas eu tenho como passar para você a oferta de hoje. A super oferta que é, nesse exato momento, para você. 10% de desconto e pagamento 100% no boleto. Para você que está comigo aqui, para os 20 primeiros, repito, 20 primeiros vão ter 10% de desconto e, logicamente, pagamento 100% no boleto. Já fica aí fixado, pessoal, e corre. Não perde tempo. Os 20 primeiros vão ter tudo que eu te falei aqui. Parte de esquemas, parte de localização de componentes, códigos de falhas, sincronismo do motor, retífica, ABS, airbag, direção elétrica, transmissão automática, pessoal, muito bacana, climatização automotiva. Então nós estamos aí com nossos parceiros, estamos aí com muitos profissionais que estão ainda deixando esses manuais mais e mais aprimorados com informações aí de alto nível. Hoje eu quis falar mais de esquemas elétricos, porque é uma demanda que existe, uma deficiência que existe. Eu queria mostrar também as funcionalidades das interpretações. Eu quero que você, os 20 primeiros aí, que estejam realmente comprometidos em crescer a oficina. Para quê? Para você entrar em contato agora, nesse exato momento, com os nossos consultores. Estão lá apostos para te explicar mais ainda as informações que vocês vão ter com o pacote que você precisa. Beleza? Pessoal, seguinte. Formação técnica, capacitação técnica, suporte e informação. Se você realmente quer ter uma oficina lucrativa de alta produtividade, esse é o caminho para te mostrar os 3 caminhos, 3 possibilidades na tua vida profissional, certo? Primeiro deles, assistiu a live, aprendeu, vai seguir a tua vida aí de qualquer forma, vai continuar com a mesma pegada, não mudou a tua transformação aí, tu não transformou. Beleza. Já só está aqui, beleza. Mas tem que dar mais um passo, que é o segundo caminho. Estudar, aprender, mas falta ainda um elemento para você ter uma oficina de verdade, que é ter informação técnica. Lembrando, chamando a atenção para vocês, não é assinatura, terminou de pagar é seu, beleza? 2 acessos simultâneos, tá? Pode tirar quantos prints quiser, pode imprimir quantas páginas quiser para você fazer um socorro aí, né? Então você vai ter tablet, celular, computador, login e senha, meu amigo. Total autonomia, simples, não te amarra a nada. Terminou de pagar é seu, você vai ter a sua informação, não é obrigatório você renovar todo ano. Então, meus amigos, é o melhor parceiro do reparador, por isso que é realmente taxado assim, beleza?
Gostaram aí da live, meus amigos? As informações aí foram pertinentes? Te ajudaram mesmo? E quer fazer parte da família Simplo? Vai lá, clica no link, cara. Clica no link, entre em contato com nossos consultores. A equipe está lá no ponto te esperando, tá, pessoal? Imagina ter mais informações complementares, ter aí o cuidado, ter a parceria, ter os colaboradores à sua disposição. Se em 1h30 corrido aqui eu te passo as informações e te ajudo, imagina você estando junto com o time da Simplo aí, com os nossos colaboradores aí, para você ter informações ali em tempo real. Todos os dias ali tem uma ajuda, pedir informações, ainda consultar a tecnologia do veículo. O veículo vai chegar na tua oficina, tu já sabe as características do brinco injetor, do sensor MAF, do sensor MAP, das sondas lambdas. É você trabalhar com informação ou você trabalhar às cegas. Você escolhe, tá, pessoal? Então, eu preparei com muito carinho essa aula sobre esquemas elétricos. Essa aula vai ficar disponível lá na Escola do Mestre, que é você que é cliente, vai ter acesso para assistir com calma, pegar o material didático, tá? Tem informações ainda que eu te passo complementar. Atendo também, ajudo os reparadores, estou à disposição. Então, eu te digo, vem para a Família Simplo, que eu tenho certeza que você vai ter uma oficina aí para outro patamar. 20 primeiros, mas corre, cara, para não perder a oportunidade. Tamo junto, muito obrigado pela audiência. Só tenho a agradecer cada um de vocês, agradecer aqui a produção, agradecer a diretoria da Simplo aí por mais esse espaço, por mais esse dia, essa noite maravilhosa da Festa do Conhecimento. Beleza, meus amigos? Forte abraço. Até terça, hein? Valeu!